Olá, sou Daniel Mendes, esse é o canal Academia da Pesquisa e hoje vou falar algumas características de um estudo transversal. O estudo transversal ele é bem apropriado para aquele profissional de saúde que trabalha com pacientes, que atende pacientes. Por quê? Existe uma relativa facilidade na coleta de dados, não há necessidade de fazer o segmento dos pacientes. O estudo transversal permite a associação entre várias variáveis coletadas entre os grupos. Então, os participantes da pesquisa são testados somente uma única vez. E quais são as associações entre as variáveis que são possíveis de serem feitas com um estudo transversal? Primeiro, é possível analisar diferenças entre os grupos, fazer correlação entre as variáveis e definir também variáveis preditoras. O que não é possível de fazer num estudo transversal é a análise de relações de causa e efeito. Num estudo transversal, então, você estuda uma amostra de pacientes e procura dividi-los em dois grupos. Daí você vai coletar várias características clínicas, epidemiológicas e outras mais específicas que você quer estudar dos dois grupos, de modo que você vai ter uma série de variáveis de um grupo e de outro grupo e que podem ser feitas relações entre essas variáveis. E como podem ser feitas as relações entre as variáveis? É possível analisar as diferenças entre os grupos, como neste exemplo. Organizando os dados numa tabela, a variável 1 é possível comparar a média do grupo A com a média do grupo B com um teste estatístico. Mesma coisa com uma variável 2, caso seja uma variável contínua. E a variável 3, no caso de ser uma variável qualitativa, é possível também comparar entre os dois grupos e assim por diante. É importante saber qual teste estatístico utilizar. Então, ao analisar a diferença entre os grupos, a primeira parte é analisar se os dados apresentam uma distribuição normal, ou seja, aplicar um teste de normalidade nos dados. Há outros vídeos aqui no canal que explicam como é feito o teste de normalidade. Depois, comparar as variáveis quantitativas, que são as variáveis contínuas, com média e desvio padrão, é uma possibilidade. No caso de variáveis com distribuição normal, usar o teste de Student. No caso de variáveis não paramétricas, usar o teste Mann-Whitney. E a comparação de variáveis qualitativas, normalmente com o teste de Q². Essa análise de diferenças entre os grupos é uma análise univariada dos dados. Uma vez feita a análise univariada, é possível fazer uma análise de predição de um efeito. É possível identificar quais variáveis tiveram diferença estatística, aplicar um modelo de regressão para analisar se elas predizem um efeito. Portanto, é possível também fazer um estudo de correlação preditiva a partir de um estudo transversal. Primeiro é feito a análise univariada entre os grupos, depois identificar aquelas variáveis que foram diferentes estatisticamente significativas e aplicar um modelo de regressão. Ao aplicar um modelo de regressão, é possível identificar quais as variáveis são preditoras de um efeito, ou seja, quais são as variáveis independentes que se relacionam, que são preditoras de uma variável resposta ou uma variável dependente. Outra possibilidade num estudo transversal é fazer correlação entre as variáveis. Se forem variáveis com distribuição normal, é possível fazer um coeficiente de correlação de Pearson. Se forem variáveis com distribuição não paramétrica, é usado o coeficiente de correlação de Spearman. Uma questão importante num estudo transversal é o principal risco, que é a diferença entre os grupos. É importante que os grupos sejam semelhantes, pareados, por exemplo, por sexo ou idade, e, se possível, que sejam diferentes somente naquela característica que seja estudada. Portanto, um estudo transversal ele é bem apropriado para profissionais de saúde que coletam dados de pacientes.
É possível analisar as diferenças entre os grupos, fazer correlação entre as variáveis e identificar variáveis preditoras de um evento ou de um desfecho. Este foi mais um vídeo do canal Academia da Pesquisa. Se você gostou, curta, compartilhe e deixe suas dúvidas que eu respondo.